deixa eu aproveitar essa coisa. Eu não sei qual foi a reação, mas eu estou mais interessado no conteúdo da reportagem que ilustra a nossa capa. Então, se quiser botar aqui, botar em algum lugar, estampa de novo a capa da Cruzoé desta semana, que é uma reportagem de fôlego, aliás, uma reportagem que ela traz a política para a dimensão humana, a dimensão do dia a dia, né, da família, da sociedade e da família. Ela traz para a dimensão privada, das nossas vidas privadas. A gente passou aí por uma situação realmente inédita, né, com a invasão aí das sedes dos três poderes, manifestações que se transformaram ou que já tinham ali um ovo da serpente, já tinham ali um DNA, já tinham uma semente de violência. Elas realmente desbordaram em violência, uma violência absurda contra o patrimônio artístico, patrimônio uma forma material e imaterial, né, da nossa história política aqui, contra as sedes dos três poderes. A discussão sobre se é golpe, se tinha golpe, se não é golpe, se é terrorismo, não sei o quê, também é uma discussão que ela vem acontecendo paralelamente no debate público. Eu até escrevo o meu artigo da Cruzoé, eu falo um pouquinho sobre como a gente precisa ter cautela nessa discussão, aqui até a orientação, na hora de a gente fazer a cobertura, essa orientação ela vai pela cautela, na busca de que os fatos nos guiem e não a narrativa. A gente já vê muita gente histérica, já classifica um de alguma coisa, o outro de outra coisa, e isso vai gerando, vai escalando numa dinâmica não só reputacional, né, que envolve justamente a vida de cada um, mas ela vai escalando também do ponto de vista judicial, jurídico. Então, hoje a gente tem muita gente presa, e a Vanessa fez esse brilhante trabalho de ir atrás, de ver como é que estão as famílias dessas pessoas que foram presas. Em muitos casos, né, Vanessa, famílias que ficaram para trás, com filhos Exatamente. Que ficaram para trás, pessoas que ficaram órfãos, pessoas que ficaram absolutamente abandonadas, que não sabem nem como sobreviver, quiçá como pagar um advogado para lidar com essa situação. E tudo isso, gente, é bom frisar, elas caíram na lábia do golpismo, elas se deixaram impregnar pela narrativa e se tornaram fanáticos políticos. A política é importante, ela muda, ela tem essa capacidade de mudar a nossa realidade, mas ela precisa ser feita dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da democracia. Vanessa? Não, a história que a gente trouxe para a edição da Cruzoé, né, a gente chegou até essas famílias porque nós tivemos acesso a mais ou menos uns 20, 25 depoimentos de pessoas que foram presas após os ataques às sedes dos três poderes, e nós conseguimos, então, acesso a esses depoimentos para a Polícia Federal. E ali, no depoimento, a gente começou a garimpar ali telefone, CPF, as informações ali que estavam disponíveis, principalmente o que me chamou a atenção naquele calhamaço ali de depoimentos era a renda daquelas pessoas, né? Então, a gente chegou ali a uma renda mensal de R$ 1.800. Mas os personagens da matéria que eu escrevi, nós temos aí, então, 3 pessoas da mesma família, né, 2 irmãs e o marido de uma delas, que são lavradores no Paraná. Eles têm uma média mensal de renda de R$ 1.000. A gente tem uma senhora que é uma costureira de Sorocaba, de ali os seus 57 anos, que também R$ 1.000 de renda. E ali nós conversamos assim com os parentes, né? No caso do pessoal do Paraná, eu conversei com o Newton, que é o irmão dessas mulheres que foram presas. Um cara muito simples, mas muito simples. Você vê que ele é um cara... ele conta que ele teve que abandonar a escola ali quando ele tinha estava na 4ª série, porque o pai era alcoólatra, então ele passou a cuidar da família, então ele vê as irmãs mais como filhas do que como irmãs. E ele sofre contando, ele chorou para mim, falando da situação da família. E tudo começou porque uma das irmãs, Edneia, o marido morreu de Covid o ano passado, e ela acabou herdando um tratorzinho, um trator, eles são do campo. E aí,
o pessoal começou, o Newton então me conta que o pessoal começou a falar na cabeça dela, Edneia, se o Lula ganhar, você vai perder seu trator, você vai perder tudo, você vai ficar sem sua terra. E ele dizia uma coisa para mim, Vanessa, quem falava isso para ela é o pessoal que tem fazenda. E eles começaram a fazer a cabeça da minha irmã tem só até a 4ª série, a Niceia, também irmã, tem só até a 4ª série. E ele frisa muito isso, que elas passaram por uma lavagem cerebral. E que agora que elas estão presas, né? Ontem, inclusive, eu tive que dar a notícia para ele de que as irmãs, a prisão foi convertida para preventiva, porque eles não têm dinheiro para pagar advogado. Então, como eu fiz a entrevista com ele tem meu telefone, ele fica no meu WhatsApp, Vanessa, você tem informação nova, tal? Então, acabou que coube a mim dar essa notícia para ele. E ele me contando ontem que os filhos delas estão revoltados, sem a mãe. Lá ficaram na roça, né? Ficaram a mãe das mulheres presas, que é doente, a mãe e o pai, os dois são doentes, cuidando dos filhos, e esse irmão tendo agora que assumir tudo sozinho. Por quê? Diz ele, né? Nas palavras dele, elas caíram na conversa dos golpistas. A gente tem também a história muito triste da Dona Maria de Fátima, que é a costureira lá de Sorocaba. Conversei com a Talice, filha dela, que também estava arrasada, né? A gente, assim, isso é uma coisa que você conversando com eles, você percebe, assim, é muita dor. Essas pessoas, a Talice me contando, então, que a mãe era a única bolsonarista dentro de casa, mas todo mundo sempre respeitou o posicionamento político dela, e a Talice falou, Vanessa, até então não era um problema, né? Mamãe ia para frente do QG lá em Sorocaba, meu pai levava ela num Uninho velho, um Uninho prata 1997, levava ela para frente do quartel e trazia, mas a coisa virou um problema no momento que ela chegou. No dia, se eu não me engano, foi no dia 6, ela simplesmente chegou e falou, estou indo para Brasília, da mesma forma como aconteceu com as irmãs lá no Paraná, simplesmente chegaram, estou indo para Brasília, mas você vai com que dinheiro? Não, eu vou de graça. Né? Pagaram para essas pessoas vir para Brasília e também ninguém sabe quem pagou, né? Porque nessa hora ninguém aparece. E aí, no caso da Talice, a mãe também foi presa, não tem dinheiro para pagar um advogado, e agora está lá uma família destruída, o marido é um pedreiro, foram buscar ajuda, então, junto com os patriotas, né? Os patriotas que ficavam lá na frente do QG em Sorocaba, que ficavam incitando, vá para Brasília, nessa hora não apareceu ninguém para bancar o advogado, para poder ajudar, prestar algum tipo de ajuda aqui. Então, é muito triste a gente ver a maneira como esse fanatismo político, ele adentra as famílias pelos grupos de WhatsApp, através de fake news. Isso eu gosto de enfatizar muito o quão perigosas são as fake news. As pessoas acham que não, é uma mentirinha, não é mentira. A fake news, ela é um tipo de desinformação que ela é criada com um objetivo. Ela tem um objetivo. Normalmente o objetivo é nefasto, como a gente está vendo agora. E isso vai minando dia a dia, vão vindo com coisinhas inocentes, simplesinhas, e aí a gente vê, então, o resultado agora explodindo em pessoas curioso, simples, né? É curioso, né, Vanessa, porque a gente já recebe, nós já temos aí o... Quer entrar para servir água, Matheus? Por favor. Mateuzinho. Pode entrar. Mateuzinho maravilhoso. Aqui a gente inverte. Aqui, para não ter esse negócio de misoginia, não sei o quê, não. Hoje é Mateuzinho. Não, você sirva, por favor. Sirva as minhas. Isso. Esse é o Matheus, gente. A função dele é essa aqui. A gente contratou ele só para isso. Mimar as meninas do antagonista. Ele passa o dia inteiro aqui servindo água, café, abanando. Ele tem um... É um leque aquilo? O que é que você faz aquele... É um ventilador manual. É um ventilador manual. Tira, e aí ele abanando. Aqui nosso time feminino é muito melhor tratado, inclusive. O Wilson aqui é só tapa na orelha. Vocês veem como é que eu trato o Freitas, né? O Freitas um dia vai me processar por assédio moral. Mas ele é meu brother, meu irmão aqui. A gente tá junto aí tocando esse projeto há muito tempo. E deixa eu voltar aqui, porque obrigado, hein?
Daqui a pouco Obrigada, eu peço um Matheus. café, tá bom? A gente recebe, assim, eu tenho contatos com pessoas instruídas, pessoas que ocupam carro, acho que isso acontece com vocês também, pessoas que têm informação, pessoas que sabem onde buscar informação, pessoas que têm condição de entender a realidade. E até essas pessoas, muitas vezes, se deixam levar por fake news. Então, você imagina pessoas que não têm essas condições, que não têm esse estofo, que não foram preparadas para isso. E, no final das contas, é isso. São pessoas que são arrastadas para a guerra política, para o debate político, sem o menor preparo. E sofrem essas consequências. Agora, pessoas que perderam a liberdade, perderam suas vidas. Pessoas que podem estar sendo taxadas aí, pegar uma condenação e ficarem marcadas para o resto da vida. Isso vai impactar para conseguir emprego, vai impactar até para você, às vezes, entrar em determinado país, né? Essa coisa mesmo de querer classificar como terrorista, se você é classificado como terrorista aqui, você não consegue ir para Disney, né? São penas altas, né, Cláudio? Uma coisa interessante da gente destacar, a gente pontuou isso também, semana passada foi debruçada, foi voltada a esse assunto dos atos do dia 8. E uma coisa legal da gente pontuar, assim, legal no sentido de informação nova e ruim no sentido de dado, né? Que as pessoas que foram presas, que tiveram nos atos, que foram presas, podem pegar até 12 anos ou mais de cadeia. Então é muito tempo. É muito tempo para uma pessoa que réu primário, nunca teve passagem pela polícia, estava ali naquela sensação falsa e ilusória que estava defendendo o país de alguma forma. Tem duas coisas que são importantes aí, né? E que a gente espera que isso seja resolvido juridicamente, que a justiça seja capaz, o Ministério Público seja capaz de individualizar as condutas, porque você não pode ser preso por algo coletivo. O acusador, né, ele precisa identificar qual era o seu papel naquilo. Quer dizer, então, cada pessoa, a gente sabe que tem extremista dentro disso aí. A gente sabe que tem gente profissional, gente que tinha treinamento para atuar, para provocar essa situação de violência extrema. Então, essas pessoas precisam ser identificadas, precisam ser punidas. Aliás, eu estou perguntando até hoje, vou voltar no Twitter, um dia desse perguntei para o Flávio Dino, cadê o terrorista do relógio? Né, aquele cara que apareceu no vídeo no Fantástico, e tem a cara dele lá, ele tentando quebrar a câmera, então ele ficou absolutamente identificado e até agora não surgiu, não alcançaram esse meliante. Esse sim, você vê que é realmente um meliante, é um sujeito que tem um perfil ali, que muito provavelmente, se bobear, tem ficha também, tem passagem na polícia, como outros, como o próprio militar que você falou também, que tem atuação, que está na matéria. Então, assim, há uma matéria que ela tem esse equilíbrio, ela traz essas informações, traz depoimento também de familiares, de militares que, sim, que tinham consciência do que estavam fazendo. Militar, inclusive, que incitou... Deixa eu só fazer um negócio que o Freitas está me avisando. Duas coisas. Primeiro que a gente já está com a nossa convidada aqui conectada, eu vou chamar ela em 2 minutos, e a gente tem os áudios da entrevista, de 2 entrevistas que você fez com esses personagens, essas pessoas, esses familiares de presos, que mostra também um pouco aí do perfil, né, de como essas pessoas entendem o que está acontecendo, ou, na verdade, não entendem. Eles usaram eles, eu fico mal do dia que o cara veio falar para mim. Eu falo, vamos lá, eu vou fazer o que lá, rapaz? Para mim não importa se é Lula, se é Bolsonaro que está lá. Eu quero um emprego para mim trabalhar, para mim ganhar meu sustento dignamente. É isso que eu quero. Para mim, para colocar qualquer um lá. Agora, o povo fica usando essas pessoas. A Diné tem a 4ª série, a NC tem 4ª série, mas sabe ler e escrever. O povo entra na cabeça deles, assim. Não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. Rapaz, e a minha irmã, o problema dela, com o meu cunhado antes de falecer, graças a Deus, ele tinha deixado um pouquinho de coisa para ela. Ele tinha comprado um tratorzinho velho, uma colhedeirinha e um caminhãozinho. E ela chamou meu irmão, o João, saiu da cidade e foi para ajudar ela. E o povo ficou, Dinéia, se o Lula ganhar, você vai perder tudo que você conseguiu. Você vai perder tudo que você conseguiu. Mas isso é as pessoas bolsonaristas que tem sítio e fazenda, entendeu? E fica na cabeça. Fala pra você. Aí acho que entraram no psicológico dela, porque de vez em quando eu chegava lá e falava assim, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, Diné, esquece isso aí, minha filha, esquece. Por isso que eu falo pra você, eu não sei com quem que ela conversava no telefone, eu não sei de nada. Eu acredito que sim. Na verdade, acho que a maioria, eles fizeram uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas já não pensavam por si. E não é possível você
se levar por uma coisa dessa. Que nem eu falei, Brasil é Brasil, a pessoa pode até entrar dentro de... É igual empresas, né? Você pode até entrar querendo sempre o bem, querendo sempre dar o melhor, mas você muitas vezes é corrompido por uma massa maior do que isso, que é corrupta e vai fazer, né? Então eu vejo que eles estão alienados. Essa é a verdade, eles estão alienados, assim. As pessoas não pensam por si, opa, isso aqui tá me prejudicando, então não é isso. Isso aqui não é o bem, não é pro bem. Independente de qualquer coisa, parece que a gente tá sofrendo, porque é difícil. É bem difícil. Não é uma coisa que a gente estava esperando. Desculpa. A gente não estava esperando por isso. Como eu falei, a gente é uma família que trabalha bastante para ter as nossas coisas, sem precisar fazer nada, pegar nada de ninguém. E é triste pra gente ver isso, essa cena, mas que a gente espera que ela esteja em casa logo, né? As buchas de canhão. Bucha de canhão. Deixa eu trazer para o nosso debate a nossa convidada aqui hoje. Põe na tela, por favor, Madeleine Laxo. Madá, bem-vinda de volta. Oi, querido, que saudade de você. Prazer enorme estar aqui. Madá, você deve ter ouvido aí um pouquinho do programa, escutado esses áudios, né? E você escreve muito sobre isso, você se dedica, uma estudiosa de toda essa manipulação, né, que é feita através de redes sociais, de aplicativos de mensagem. Como é que você enxerga esse episódio, né, o ápice, né, de todo esse movimento sobre o qual você está debruçado há bastante tempo? Você que também já sofreu com muitos haters e etc. Né? Como é que você enxerga esses depoimentos dessas pessoas, das famílias? Realmente é uma coisa que dá uma outra dimensão para essa situação que a gente está vivendo, né? Esse fenômeno que a gente está vivendo. A primeira coisa é a seguinte: vocês não têm impressão de que a gente está falando de pessoas que foram, vamos dizer, manipuladas por seitas daquele tipo que a gente via nos anos 70? Jim Jones, eles estão numa Jonestown virtual, eles estão completamente fora da realidade. E é isso mesmo. Quem tem contato com essas pessoas sabe. É como se a pessoa tivesse entrado numa seita religiosa. E eu vi muito frisar, por exemplo, mas fulano só tinha até a 4ª série, não tinha educação. Não, estudo não importa, gente. Você vai ter pessoas que têm um altíssimo nível de educação, pessoas de sucesso, pessoas que têm grana, pessoas que têm uma família linda e que vão entrar nisso. O nosso erro, e eu digo nosso porque foi meu erro durante muito tempo, eu percebi isso a partir de 2017, 2018, foi imaginar que se trata de política e de disputa pela verdade, quando não se trata nem de uma coisa, nem de outra. Isso é uma manipulação emocional que é semelhante à seita e que hoje, como você tem as redes, primeiro que ela é mais fácil de fazer. Existe um passo a passo, tá, Cláudio, de como se faz isso. Tem livros escritos sobre isso. Pra você ter ideia, só para encerrar, o principal especialista em seitas religiosas do mundo, que é o Steven Hassan, hoje ele se dedica a explicar as seitas políticas e ajudar as famílias a tirar as pessoas disso. Ele escreveu um livro chamado The Cult of Trump, porque hoje, pelas redes sociais, você manipula as pessoas psicologicamente e emocionalmente. E quem tenta contrapor o fenômeno acha que está tratando ou de política ou de disputa pela verdade. E não é nenhuma das duas coisas. Então, assim, desde 2017 eu tenho insistido que essas pessoas iam extrapolar a violência verbal para a violência física. Porque uma hora aquela violência verbal não dá mais aquele disparo de dopamina que ela sente quando ela está ameaçando alguém e se sentindo um herói. Que ela não acha que ela está ameaçando, ela acha que ela está salvando o Brasil. E ela sente isso. As redes sociais são projetadas para você sentir assim. Então, nós estamos vendo esse fenômeno. Ocorre que
a pessoa pode ter sido manipulada, muito que bem. Mas a pessoa vai ter de assumir responsabilidades pelo que ela fez. São adultos. É interessante porque existe um conceito que você trabalha muito bem e que ele ainda não está claro na cabeça das pessoas, porque também não tem as políticas públicas voltadas a isso, elas também são frágeis, são precárias, são incipientes, que é a cidadania digital, né? Eu aqui diariamente toco na questão de como você precisa ativar a sua cidadania se você quiser fazer, de alguma forma, influenciar a sua sociedade politicamente, enfim. E a cidadania digital, ela é esse conceito mais macro, né, que tem a ver com o próprio mundo no qual nós estamos inseridos, né? Antigamente, a gente chamava o usuário de internet de internauta, lembra? Seu internauta, né? A gente tinha... Internet era uma editoria, né, dentro da cobertura jornalística. Hoje não, hoje é o lugar onde nós convivemos, né? E as regras de convívio neste ambiente, que deveriam replicar as regras sociais, elas ainda não estão definidas, não estão muito bem sedimentadas, né? Fala um pouquinho para a gente disso, da cidadania digital, e eu queria também saber se tem vacina para essa loucura. Tem vacina. Eu tenho 2 e-books meus que estão indo, acho que de graça na Amazon. Um chamado Tratamento de Choque, que é explicando como isso funciona. Muita gente que tem familiar que foi abduzido por essas loucuras aí, que a gente está falando aqui do bolsonarismo, tá? Porque é o que está no caos agora, mas tem até vegano que mata açougueiro, tá, Cláudio? Isso aí serve para qualquer coisa. Você tem que perceber o mecanismo do que está acontecendo. Por que no mundo digital as regras de convivência são diferentes? Porque toda convivência é mediada por plataformas privadas que têm o seu próprio interesse econômico. E elas são mediadas por quê? Por algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são sentenças matemáticas que traduzem decisões da diretoria da empresa. Então, a diretoria da empresa, ela vai ganhar dinheiro como na rede social? Ela ganha dinheiro coletando o maior número de dados possíveis das pessoas, e dado não é o que você posta, tá? Dados são 24 horas do seu microfone sendo ouvido até com o celular desligado, é o seu olho, onde ele anda na tela, que é um dado neuropsicológico importantíssimo, como é que você desliza a mão sobre a tela, todas as suas mensagens que circulam no aparelho em que você abre aquele aplicativo, tudo isso vai para a inteligência artificial para quê? Para vender publicidade e propaganda hipersegmentada. Começou com propaganda de qualquer coisa. Por exemplo, você quer vender um batom. Você não vende mais para mulheres de X a X anos, de não sei o quê. O sistema te encontra um homem de 50 anos que compra um batom para ele, entendeu? E ele te dá o vendedor certo. E para fazer isso, como é que você consegue segmentar tanto? O algoritmo, que é a decisão empresarial, ela dá mais visibilidade a choque de um grupo contra o outro. As diferenças. E aí é que a gente se perdeu no convívio, porque o ser humano é gregário. O que fez a gente chegar até aqui não é nem o tamanho do nosso cérebro, a nossa quantidade de sinapses, e muito menos o nosso tamanho físico. É o quanto a gente consegue colaborar entre si. E, de repente, a gente está nesse universo digital em que a colaboração ela não é premiada. O que é premiado com mais likes, com mais alcance? É quando você tem um embate. Então, você vai fragmentando a sociedade. E nessa fragmentação, o mais diabólico que eu acho que a gente vive é que a pessoa pensa que domina o algoritmo quando ela está sendo dominada por ele. As pessoas que construíram os algoritmos para a gente ficar na rede utilizaram o mesmo princípio de manipulação psicológica que você usa para máquina de caça-níquel. Então, a pessoa fica ali o tempo inteiro. E o que vai acontecer? Isso todo mundo que tem um parente... um parente, um amigo, conhece alguém que está abduzido por essas máquinas, sabe que vai ter alguns princípios específicos, algumas coisas específicas que vão acontecer.
Então, primeiramente, a dinâmica de grupo. É como se ele estivesse numa multidão, agindo ali como massa e não racional o tempo inteiro. Isso é a primeira coisa. Depois, a dinâmica de grupo é assim. O meu grupo é 100% bom e o outro grupo é 100% ruim. O perigo é quando ele começa a acreditar que ele é 100% bom, que é impossível humanamente. Aí ele começa a achar que toda a mídia é vendida. Não estou dizendo que a mídia não tem problemas. A mídia tem muitos problemas. Nós, inclusive, somos críticos de muita coisa que acontece na mídia. Ele começa a achar que todo mundo é vendido por quê? Porque ele só vai consumir o que tem de informação dentro daquele grupo. Então, aí você já fez como uma seita. Você isolou o cara, mas você não precisa construir uma Jonestown. Você isola o cara dentro da casa dele. O cara está isolado, o cara só consome aquilo. E aí você começa a manipulação psicológica. Você tem que agir para fazer tal coisa. Você tem que não sei o quê. Quando a pessoa vê, toda a vida social dela é esse grupo. Ela começa a brigar com a família. A família não percebe o que está acontecendo, acha que é política. Aí começa a discutir política. Aí que a pessoa fica mais agarrada ainda no grupo. E ela vai ficando só dentro desse grupo, tudo dela é desse grupo, o grupo pede para ela fazer coisas a todo momento e acaba indo para a porta de um quartel. E pede mesmo, né? A gente viu isso acontecer com o bolsonarismo, vê isso acontecer com o petismo. O Janones até hoje vai lá no Twitter e fala assim, vamos não sei o que, ele na campanha fala assim, a missão de hoje é não sei o que. Aí todo mundo vai fazer a missão. Hoje ele bota lá, eu acho que o Bolsonaro não sei o que tem que ser preso, ou eu acho que o ministro não sei o que tem que renunciar, e autoriza, diz aí todo mundo, eu autorizo, Janone. Quer dizer, é um negócio assim estúpido, e todo mundo faz que não vê, porque é o governo de ocasião, e aí beleza, então assim, não, a gente precisa combater o fascismo, e é um problema que está presente em todo o espectro político. Ele é suprapartidário. Você está falando de uma coisa que ela está de fundo. É um sistema de fundo, é um sistema de manipulação que não tem nada a ver com política.